Nesse vídeo a gente vai fazer uma aplicação em Java que vai falar para a gente quais são as ações mais baratas da bolsa. E o critério que eu vou usar aqui para falar essas ações é um critério que é usado por grandes investidores no mundo inteiro. Então, se o conteúdo dessa aula aqui te interessa, eu peço que você clique no like aí embaixo, faça um comentário aqui para ajudar no engajamento do vídeo e vem comigo. Basicamente o que eu vou fazer hoje é uma aplicação em Java que vai coletar todos os dados de ações da B3 que a gente tem disponível lá para compra e vai usar um critério chamado Magic Formula. Se eu digitar aqui, Magic Formula Investing, é um critério que é usado internacionalmente. Aqui no Brasil eu acho que quem popularizou muito esse critério foi o Ramiro, do Clube do Valor. Ele usa algo parecido com isso, eu não posso afirmar com certeza que é isso que ele faz, mas é uma fórmula parecida. Eu tenho que fazer a observação aqui, pelo amor de Deus, esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, a gente está fazendo um exercício de Java aqui. Eu vou entrar aqui, Magic Formula, que esse site aqui da Quant Brasil, ele já é adaptado para as ações brasileiras. Então ele vai me falar quais indicadores eu tenho que usar como base para a fórmula. A questão é que eu olhei o site e depois, quando eu estava desenvolvendo, eu vi que os dados dele estão desatualizados, tá? Se eu vier aqui na Fundamentos, que é o site que eu mais confio para pegar os indicadores das ações brasileiras, e eu vier aqui, o primeiro lugar dele deu essa INEP4, eu nem sei que empresa que é essa. Mas se eu vier, INEP4, a Inepar, e olhar o EV/EBIT dela, você vê que está menos 14,79. E a Fundamentos eu confio que eles atualizam os dados a cada 3 meses quando a empresa publica o resultado trimestral. Então você vê que esse 0,69 aqui está bem errado. Agora, o que a gente vai fazer aqui como exercício é basicamente criar essa tabela aqui com dados atualizados, que vai falar para a gente, de certa forma, quais são as ações mais baratas da bolsa. Só que a gente vai extrair os dados da Fundamentos, que são dados bons, dados atualizados. E vamos criar um ranking nosso aqui para a gente saber quais são as ações mais baratas da B3 hoje, de acordo com a Magic Formula. Então vamos lá. Opa, um pequeno corte aqui, é o Diego Knight do futuro. Nessa parte do vídeo, quando eu estava editando, eu vi que faltou eu explicar exatamente o que é a Magic Formula, porque ficou muito solto. Quando a gente fala da Magic Formula, a gente está olhando para dois indicadores fundamentalistas. O primeiro deles é o que chama de ROIC, é Retorno sobre Capital Investido. A Magic Formula vai pegar o ROIC, vai posicionar as empresas de primeiro lugar a último lugar por ROIC no seguinte sentido. Quanto maior o ROIC da empresa, mais bem posicionada ela vai estar. E o outro indicador fundamentalista que a gente vai pegar é o EV/EBIT. Que aqui não apareceu uma explicação bonita na hora, mas basicamente é o seguinte: EV é o valor da empresa mais o valor das dívidas dela, e EBIT é o lucro operacional dela. Obviamente, quanto maior o seu lucro em relação ao seu valor, mais barata você está. Então esse indicador aqui, a Magic Formula vai posicionar as empresas em primeiro lugar as que têm menor EV/EBIT, e em último lugar as que têm maior EV/EBIT. Aí a Magic Formula vai pegar a posição dela no ranking de ROIC, pegar a posição dela no ranking de EV/EBIT, somar as duas posições, e a empresa que tiver somado a menor posição vai estar em primeiro lugar no ranking da Magic Formula. E as que tiverem somado as maiores posições vão estar em último lugar. Voltando agora para o vídeo. Tudo bem, então para a gente começar o nosso exercício, você vai entrar aí na página Fundamentos. E aqui na Fundamentos você vai vir nessa aqui, Busca avançada por empresa. Aqui eu poderia filtrar empresas de acordo com um determinado valor de EV/EBIT ou de qualquer outro indicador fundamentalista, aqui o ROIC. Mas, no caso, eu quero extrair todas as empresas, eu não quero filtrar nenhuma. Eu quero ter todas no meu banco de dados e trabalhar com ele lá no Java. Então, eu só vou apertar buscar aqui, vou trazer todas as empresas, e aqui você vê, você tem os indicadores fundamentalistas nas colunas e as empresas aqui nas linhas. Eu poderia, obviamente, vir aqui e ordenar por EV/EBIT, Só que aqui você já vê um grande problema que a gente vai solucionar no Java. A primeiro lugar aqui deu uma empresa que tem menos 471,65 de EV/EBIT. Esse valor aqui, o que ele quer dizer, na verdade, é que a empresa está operando no prejuízo. O EBIT dela está negativo e por esse motivo ela ficou como o menor EV/EBIT aqui. É claro que aquela tabela lá da Magic Formula tinha filtrado empresas como essa, ou seja, eles aplicaram um filtro. Isso é algo que a gente vai poder fazer no Java com mais detalhes, com mais cuidado,
tornando a nossa Magic Fórmula bem mais precisa na hora de escolher empresas. Outra vantagem que a gente vai ter no Java que a gente não tem aqui na página da Fundamentos é poder fazer a ordenação por duas colunas. Lembra que eu quero EV, BIT e ROIC? Depois eu quero somar a posição composta das duas. Aqui, se eu vier pelo maior ROIC, eu já vou perder a ordenação por EV e BIT. Então não adianta. Eu realmente preciso extrair os dados, porque isso é uma coisa que eu não consigo fazer simplesmente clicando aqui na página da Fundamentos. Tá, e como que eu vou pegar e extrair todos esses dados aqui e jogar lá na aplicação Java para a gente trabalhar com eles? Será que eu vou ter que pegar, selecionar aqui, ó, todas as colunas e todas as linhas e colar num arquivo TXT para importar esses dados no Java? Você até poderia fazer isso. Eu não sei se daria certo, você poderia, só que a gente quer desenvolver uma aplicação que funciona sozinha. A gente não quer uma aplicação que eu tenha que vir aqui, coletar os dados e entregar para ela. Ela tem que bater aqui no Fundamentos, ela tem que pegar os dados e ela tem que tratar os dados e entregar para a gente qual é a melhor empresa, qual é a mais barata, quais são as 20 mais baratas. Para isso, a primeira coisa que você deveria pensar é: será que a Fundamentos, o site Fundamentos, me fornece uma API? Para quem não conhece o termo, API significa Interface de Programação de Aplicações. É uma ferramenta que sites intensivos em dados costumam expor publicamente para que desenvolvedores possam bater, consultar os dados de maneira estruturada e trabalhar com os dados. Só que assim, antes de fazer esse vídeo, eu já dei uma pesquisada, eu procurei por uma API da Fundamentos. Você vê que o pessoal até fez uma aqui em Python, um outro cara fez uma aqui também para Python, está aqui no GitHub dele. E aqui o primeiro link da Fundamentos, quando eu procuro por API, na verdade é a página principal dela, não me dá API nenhuma. Então, aparentemente, a Fundamentos não tem uma API pública que ela expõe para os desenvolvedores, infelizmente. Então, a única maneira de eu extrair esses dados via Java, sem a API, vai ser fazendo uma técnica que a gente conhece como web scraping. O que eu vou fazer? Se eu apertar F12 aqui, ó, eu vou precisar atualizar essa página. Aqui, ó, atualizei. Tem esse resultado PHP. Esse aqui é o resultado da requisição que eu faço quando eu entro nesse link aqui com o navegador. Ele devolve uma página HTML. Aqui, ó. Isso aqui é basicamente o layout da página que você está enxergando na tela. Eu vou ter que usar uma ferramenta de Java chamada JSOAP. Ela é especializada em acessar HTML e usar funções específicas que facilitam a extração de dados desse HTML. Essa é a nossa estratégia, é isso que a gente vai fazer. Isso aqui vai ser um aprendizado super bacana. Então, sem mais delongas, vamos programar em Java aqui. Vamos fazer tudo isso que eu falei em Java. Vou colocar o card aí em cima, mostrando a minha aulinha lá que eu falo como instalar um ambiente Java, como instalar o Eclipse, como instalar o Maven, tudo que você precisa para começar a desenvolver em Java. Abri o Eclipse aqui. Eu vou criar um novo projeto, só que no caso desse projeto aqui, a gente não pode usar um projeto simplesmente Java, ele precisa ser um projeto Maven. Porque o JSOAP, que é a ferramenta de web crawling que eu falei para vocês, ele não é uma ferramenta da JRE, ele é uma ferramenta que desenvolvedores publicaram em repositórios públicos do Maven. E como a gente vai precisar importar o JSOAP, a gente precisa fazer um projeto Maven. Projeto simples, sem arquétipo. E aqui você pode deixar como snapshot 001, o packaging dele você pode deixar como jar, isso aqui não vai importar para a gente, aqui a gente só vai fazer uma aplicação para rodar mesmo, não vamos querer dar deploy dela. Não precisa, é opcional você colocar nome e descrição? Não precisa. Podemos finalizar aqui que já tem o que interessa. E a primeira coisa é configurar o POM da nossa aplicação para conter a lib do JSOAP. E além disso, eu sempre gosto de colocar em primeiro lugar aqui uma tag properties. E aqui você vai colocar maven.compiler.target. Eu gosto muito de usar o Java 11, é o que eu uso no meu trabalho, é o meu preferido. Você pode usar o 17, você pode usar o 19, eu só não te recomendo que use nenhuma versão abaixo do 8. Maven Compiler Source, eu vou colocar o 11 também. E aí quando eu salvar isso aqui, você pode ver que a minha JRE está com Java 1.5. Quando eu vier aqui da Maven Update, ela vai mudar para Java 11. Tá, para importar o JSOAP, eu vou pegar aqui... na verdade vamos fazer o seguinte, vamos fazer do jeito certo, né, para você aprender a se virar sozinho. Você vem aqui no Google, digita o nome da lib que você quer importar, no caso é JSOAP, coloca Maven Repository. Aqui, primeiro site que vai abrir o repositório do Maven, você pode clicar sempre na... você vê que tem versões aqui com vulnerabilidades encontradas. Clica sempre na mais recente, que é sempre a mais segura. Pode copiar aqui tudo que está escrito nessa caixinha, é bem simples, é só copiar isso. Aqui você vai criar uma tag dependencies
dentro dessa tag dependency, você vai colar aquilo que você pegou da caixinha. Pronto, JSoup está importado, aqui a gente já tem o nosso ambiente. Só que assim, não vamos criar uma classe de primeira. Antes de criar uma classe, vamos criar um pacote. O que é um pacote? É uma caixinha onde ficam várias classes. E o programa fica muito mais organizado se, na medida que você tem várias classes que vão interagir, cada uma delas está num pacote dedicado que explica basicamente para que aquelas classes servem. Boa prática do Java. Siga assim se você quer ser um programador Java na sua vida, porque qualquer empresa que você for trabalhar vai ser assim. Se eu tiver uma empresa chamada jgonite.com, então o nome do pacote vai ser com.jgonite. Só que aí, depois do jgonite, eu vou colocar uma característica de nome desse pacote. Eu vou falar que ele é o pacote app, é onde vai estar a classe que inicia a aplicação. O nosso public static void main, para quem já viu as minhas videoaulas lá sobre ponto de entrada do Java. Beleza, aqui eu tenho meu primeiro pacote e aqui eu posso criar uma classe application. Esse cara aqui vai ter o meu main, public static void main string args, que é o ponto de entrada do código em Java. E aqui, se eu der um sysout, só para a gente ver isso aqui rodando, dou play aqui, beleza, a aplicação está dando play e está rodando. Agora a gente pode começar a programar. A primeira coisa que eu quero é trazer os dados que estão aqui nessa página para o Java. Para isso eu vou usar uma classe do JSoup chamada document. Vou criar uma variável do tipo document que vai se chamar doc, e para ela eu vou usar um método estático do JSoup chamado connect. Eu vou pegar a URL dessa página, onde estão os meus dados, colocar aqui como argumento do connect, dar um get nele. Deixa eu dar um sysout aqui só para vocês verem o que é esse document. Vou debugar a aplicação aqui, colocar um breakpoint aqui na linha 14. Você vê, ó, aqui está a minha variável doc. Ela foi atribuído valor para ela aqui na linha 12, aí quando eu parei aqui na linha 14, ó, ela contém toda aquela HTML que eu mostrei para vocês. Ele trouxe a HTML da página aqui estão os dados, ó, e eu vou dar um jeito de extrair esses dados aqui da HTML usando as ferramentas do JSoup. Essa variável document, ela deu certo no JSoup porque o HTML que é retornado do site, ele tem essa tag aqui por primeiro, doctype. Quando tem essa tag doctype que especifica que a gente está lidando com um HTML de página web, o JSoup consegue colocar o retorno desse connect.get como doc. Só que tudo que está dentro desse doctype, para que eu possa mapear lá para o JSoup, eu tenho que colocar como element, que é outro tipo de classe que o JSoup declara. Aqui, ó, é a primeira que aparece para mim, org JSoup nodes, garante que é essa aí que vai aparecer para você. Agora a gente quer pegar a tabela. Vamos um passo de cada vez, vamos tentar pegar a tabela. Para isso eu tenho que acessar o doc e eu tenho que dar um select nele, mas dá esse select aqui, ó. Select em string. E aqui na string, a gente tem que colocar o tipo de tag que a gente quer pegar, no caso é table. E para garantir que eu vou pegar aquela table lá que eu mostrei para vocês, eu dou um hashtag e coloco em seguida o ID da tabela que eu quero pegar. Deixa eu ver aqui. Aqui, table, e o ID igual resultado. Então eu tenho que escrever aqui, table, hashtag, resultado. E nisso aqui eu vou dar um first. Significa que ele vai pegar o primeiro elemento que ele achar lá no HTML, que seja uma tabela, e cujo ID seja resultado. Aqui eu tinha escrito errado, desculpa. Vamos rodar aqui para ver se deu certo. Coloquei o breakpoint ali no sysout, vou dar debugar, e agora vamos olhar para a variável table. Vamos ver, ó. Você vê, aqui eu tinha o doctype, aqui eu tinha o HTML começando no doctype, eu tinha o HTML inteiro, e o table estava aqui dentro. Vou nem procurar aqui, tá por aqui. Aqui estava o table. Agora, na minha variável table, que é um elemento de documento, você vê que eu peguei o HTML só a partir do table, e aqui dentro agora aqui, ó, tem o nome das colunas e em seguida os dados. Beleza, estamos chegando lá. Essa questão de trabalhar com JSoup, web scraping, é assim, você vai indo passo a passo, vai entrando aos poucos, até chegar exatamente nos dados que você quer pegar. Então agora vamos para o próximo passo. Deixa eu pegar só a table agora e colocar aqui no code para a gente ver melhor. Beleza, é aqui que eu estou agora. Então o que eu vou ter que fazer? Você vê que a table, ela começa com uma tag thead, que termina, ou seja, isso aqui é o header da tabela, é o cabeçalho dela, que contém só o nome das colunas, e aí eu tenho o corpo da tabela e tenho vários TRs, cada TR é um table row. Dentro do TR eu tenho as colunas, TD, 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 então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar uma estrutura for para pegar TR por TR, e para cada TR eu vou pegar os TDs. Quando eu pegar os TDs, eu tenho que dar um jeito de separar eles
e pela ordenação deles aqui, eu consigo saber especificamente do que ele está tratando. Porque eu sei, se eu olhar aqui para o site, ó, que a primeira coluna é cotação, a segunda é PL, a terceira é PVP e assim sucessivamente. Deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Ó. Se eu vier aqui, deixa eu botar um var x igual a table.selectTr, só para vocês verem o que acontece. Ó. Agora eu vou debugar aqui, só para a gente olhar exatamente o que tem nesse x, né? Ele pegou todos os TRs que tinham dentro de tabela, ele não pegou só o primeiro. Exatamente por isso que eu tinha dado first aqui quando eu peguei o table, para pegar uma tabela só, não tem risco de pegar duas. Aqui ó, tem um começo de TR, barra TR para fechar, aqui tem outro TR, fecha TR, aqui tem outro TR, fecha TR. O que eu vou ter que fazer é dar um for, que vai pegar element, linha, chamar de row, que é linha em inglês, table.selectTr. Agora, deixa eu falar assim, x igual a row e dar um sysout aqui dentro. Só para você poder ver exatamente o que tem no x agora. Vamos lá, debugando aqui. Ó, olha para o x agora. Agora sim, ó, o x pegou só o primeiro TR. E aí eu vou rodar o loop, ele vai pegar só o segundo TR. E assim sucessivamente. Beleza. Então agora sim eu estou pegando linha por linha aqui e estou com os dados de cada linha. Eu vou ter que dar um jeito de separar esses dados e colocar num objeto modelo. Para isso a gente vai ter que criar um objeto modelo agora que represente exatamente essa tabela. Beleza, aí lembra que eu falei da organização das classes? Ó, aqui eu tenho um pacote com Gigonite App e aqui eu vou criar um novo pacote que vai ser com Gigonite, chamar de DTO, que por enquanto a gente não tem um modelo, que a gente tem um DTO, que do inglês significa Data Transfer Object. É um objeto de transferência de dados, é o objeto que eu uso para pegar os dados lá do site e jogar na minha aplicação Java. Então, aqui dentro do pacote DTO, eu vou ter uma ação indicadores, pode ser assim, DTO. É sempre, uma boa prática é sempre você colocar o que essa classe representa como a última parte do nome dela. Ela é um DTO, então ela é ação indicadores, DTO. E aqui a gente vai criar os campos que mapeiam aquela tabela. Agora perceba que eu só vou trazer aqui, no caso, para o meu DTO do Java, as colunas que são relevantes para mim para fazer a Magic Formula. Não tem por que eu ficar trazendo aquele monte de informação que tem aqui, ó. Cotação, PL, PVP, PSR, div yield, tem um monte de coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer só alguns que são mais interessantes, tá? Vou trazer o nome do papel, óbvio, a cotação e o PL. E aí, além do PL, eu vou trazer o EV/EBIT e o ROIC. E a liquidez também. A liquidez é importante. Eu acho que eu vou até fazer um filtro de liquidez, porque é cheio de ação aqui que basicamente nem é negociada, né? Se você olhar, ó, R$3.000 em 2 meses, essa ação ela nem está sendo negociada. Então a gente pode fazer um filtro para tirar essas ações. Deixa eu colocar aqui do lado para eu escrever. Vou colocar aqui no meu DTO. Private string, o nome do papel, né? Vou chamar de papel. Private string cotação. Private string PL, private string EV/EBIT, private string ROI, private string leak 2 meses. Vou fazer getters e setters aqui, eu uso um atalho do Eclipse, Alt ESR, select all, generate. Beleza, aqui eu tenho todos os getters e setters dos meus atributos. Então, beleza, a gente já viu que a primeira linha que ele vai pegar é o header. Então, eu tenho que registrar isso. Colocar assim, header igual tudo. Agora, dentro da estrutura de uma linha, eu vou dar um select de novo e vou pegar as colunas. Esse select aqui, ó, você pode ver que o tipo de objeto que ele retorna é elements. E é esse cara que eu vou pegar, vai ser elements. E aqui, no caso, vai ser uma coluna. É igual a row.select. E aqui, no caso, vai ser td. Pronto, aqui eu tenho todos os elementos de coluna. Agora, finalmente, a gente vai pegar os dados e vai alocar eles nos atributos do meu modelo. Vamos lá, vamos olhar aqui de novo para o HTML. Quase todos os TDs é só eu dar um get no próprio texto da tag. E aí eu já vou pegar o valor do dado. Mas no caso do nome do papel é diferente. Eu tenho que pegar esse TD, é o primeiro TD, ele vai ser o de índice 0 dentro dos TDs. E nele eu preciso pegar a tag A e da tag A eu preciso pegar o texto. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, né, é criar uma lista que vai conter os dados do meu modelo. O nome do modelo que eu coloquei foi ação indicadores DTO. Lista
de ações. É igual a new arraylist. Vou cortar o arraylist aqui também. Agora, eu vou precisar criar uma nova instância do modelo. Ação indicadores DTO é igual a new ação indicadores DTO. Agora, o DTO.set papel vai ser a coluna. Eu vou dar um get no índice 0 dela. Eu vou dar um select na tag A. E aqui eu vou pegar o texto. Crio eu que seja isso. E aí eu vou ter que olhar a ordem agora aqui para ver certinho qual dado que eu vou pegar. Você vê, no caso da cotação é o get1, no caso do PL é o get2. Então vamos pegar esses dois primeiro para já eliminar eles. Set cotação é o get1.text. DTO.set PL é o get2. Aí quem que eu quero de próximo? Vamos ver. Querer o EVBIT. Então vamos contar, ó. Papel 0, cotação 1, PL 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O EVBIT é o índice 10. Então vai ser column.get10.text DTO.set ROIC 11, 12, 13, 14, 15. column.get15.text e faltou a liquidez de 2 meses. 16, 17. 17.text, fechou. Adicionar o DTO gerado na lista, então lista de ações.add DTO. Fazer o seguinte, agora eu vou vir aqui no DTO, vou fazer um método toString para ele. Só vir aqui em source, toString, coloca todos os atributos, beleza? E aqui eu vou dar um for na minha lista. For ação de lista de ações. Vou dar um sysout em cada uma das linhas, só para a gente ver se isso aqui tudo deu certo. Vou dar aí para ver. Aí, ó, beleza. Aqui você vê, a gente extraiu bastante dados. Só que assim, esses dados aqui eles vão causar problema para a gente quando a gente for transformar eles em número para poder ranquear aqui no Java. Para começar, né, tá todo mundo com vírgula. E na convenção do Java, para eu ter número fracionário é com ponto e não com vírgula. Outro problema, ó, você vê a liquidez de 2 meses que está em milhão, ele tem esse ponto aqui. Cada casa de milhar ele tem o ponto e depois ele tem a vírgula para colocar os centavos. A gente vai ter que botar um método de tratamento aqui para limpar isso. Eu vou colocar aqui, fora desse método, vou colocar um método private stat. Ele vai retornar uma string e ele vai ser limpar texto extrair. Ele vai pegar um texto, extraiu lá, né? Pegar o texto.replace. Primeiro eu vou ter que trocar tudo que é ponto por nada. E depois eu vou ter que dar outro replace, trocar tudo que é vírgula por ponto. E aqui só dá um return. Beleza. É isso aí mesmo. Aí agora eu uso esse cara aqui em volta do texto que eu estou extraindo. Vou colocar em todo mundo, tá? Beleza? Vamos rodar aqui de novo para ver. Aí, ó, agora sim, tá? Tudo que é número está corrido e tudo que é fracionário está com ponto ao invés da vírgula. Essas porcentagens aqui também vão dar um probleminha lá quando for transformar em número. Mas por enquanto não vamos mexer nisso. É importante eu saber que esse número aqui eu vou ter que dividir por 100 depois, quando eu for fazer a transformação para número. Inclusive essa transformação numérica é o próximo passo que a gente vai fazer aqui. Isso é necessário porque até agora tudo que está aqui no Java, por mais que você tenha números, ele entende como texto. Está tudo como tipo string. O DTO é um objeto de extração de dados. Então ele facilita a extração, transformando tudo em string. Aí você não tem que pensar em qualquer tipo de transformação de dado na hora de extrair lá do documento, mas a gente precisa mapear essas strings para número. O DTO é o objeto de transferência de dados. O cara que vai representar o DTO, mas com a transformação numérica, é o que eu chamo de modelo. Então, para botar os meus modelos, eu vou criar um pacote model. Aí no caso aqui, esse modelo vai ser um modelo de ação indicador. Então ele vai ser ação indicadores model. E aí aqui sim, eu vou querer pegar esses dados que eu peguei como formato de string e aqui eu vou colocar o verdadeiro tipo deles. O papel vai continuar sendo string, porque é o nome da ação que a gente quer comprar. Agora todo o resto é numérico. E tudo aqui é número quebrado. No Java, a melhor classe para a gente lidar com números quebrados é essa aqui. Big Decimal. Big Decimal é melhor que Double, porque Big Decimal permite que você corte casas decimais depois de fazer operações matemáticas, enquanto Double
é uma estrutura pura de número, ele não vai permitir esse tipo de funcionalidade. Vai ficar um monte de casa decimal sobrando lá se eu usar double. Aqui eu posso fazer os getters e setters também. Se você quiser usar o atalho que eu estou usando, é Alt S R no Eclipse. Você dá Select All, ele vai fazer todos os getters e setters agora para o modelo com o formato Big Decimal. Agora eu vou criar a minha classe de mapeamento. Essa aqui vai ser uma classe funcional que vai mapear todo o DTO para um modelo. Ela basicamente vai fazer o casting do dado, ela vai pegar tudo que está em string e fazer uma lógica que vai transformar em número. Então agora sim, eu crio mais um novo pacote, onde estarão os meus mappers. Então aqui eu coloco ação indicadores mapper. E esse mapper eu quero que ele pegue um DTO e transforme em modelo. Então ele vai ter um método público que vai retornar uma ação indicadores model e que vai se chamar toModel. E na entrada dele vai ser uma ação indicadores DTO. E aqui a gente faz a lógica, como a lógica vai estar pronta aqui, é só a gente aplicar essa lógica, ou seja, aplicar esse método para cada um dos DTOs. Aí ao invés de ter uma lista de DTOs, eu vou ter uma lista de modelos. Aqui na classe Mapper eu vou fazer tudo em forma de método. Você vê que eu tenho aqui os tipos que têm porcentagem e os tipos que não têm porcentagem. O casting dos tipos com porcentagem, eu vou precisar fazer um procedimento especial, que é remover essa porcentagem e dividir por 100. Então a gente tem dois tipos de mapeamento aqui. Para cada um desses tipos de mapeamento, eu vou fazer um método privado que esse método público vai chamar. Então vamos colocar o nome desse primeiro método assim. Ele vai retornar um Big Decimal, vai ser convert string to Big Decimal. Eu estou fazendo quase tudo em português, né? Vamos manter a convenção em português. Converter string para Big Decimal. E ele vai receber uma string, um valor. Aqui, como que vai ser a lógica? Eu gosto de trabalhar com Big Decimal assim. Eu trabalho muito com Big Decimal no meu trabalho. Eu crio um Big Decimal BD, eu dou um try, que aqui, caso tenha qualquer exceção na hora de fazer o cast, eu capturo ela, coloco que BD é nulo e retorno BD. Falta um E. Por quê? Nesse caso, se eu tiver qualquer problema de transformação de dado que eu não estou prevendo, ele vai simplesmente colocar o retorno dessa conversão como nulo. Agora vamos fazer a conversão. No caso, a Toolkit Big Decimal ela é perfeita para trabalhar com string. Para eu fazer essa conversão, basta só eu colocar assim, ó, BD é igual a new Big Decimal do valor. Esse construtor, ele recebe a string, entende os pontos e transforma isso aqui para um valor fracionário. Só que aqui eu já posso aproveitar e colocar um número de casas decimais. É só dar um set scale. Eu vou colocar 3, quer dizer que vai ter 3 casas depois da vírgula. Eu acho que é isso. Se não for, é algo assim. Não estou lembrando muito bem agora a diferença de scale e precision. Mas isso aqui vai ficar legal, vai ficar bonitinho. Pelo menos os números vão ficar bem homogêneos quando fizer a conversão. Não vai ficar cada um com uma quantidade de casas decimais. Esse valor eu vou ter que dar um divide nele. E aqui vai ser new Big Decimal 100. E quando a gente faz esse divide, tem que botar roundingmode.refap. Se você não botar isso, muito provavelmente vai dar erro. Qual que é o problema aqui? Vamos ver. Opa, botei na parênteses errado. Vírgula. Ajeitado. Porque quando você faz uma divisão de Big Decimal por Big Decimal, você tem que especificar que depois da divisão, você vai arredondar de 0,5 para cima, de 0,5 para baixo, ou você vai truncar. Quando a gente trabalha com Big Decimal, é muito importante que tenha o tipo de arredondamento que você faz depois da operação, tá? Beleza, eu acho que isso aqui é o suficiente, tá? No caso, beleza, eu estou recebendo DTO, então eu vou criar um novo modelo, ação, indicador. Aí tem o caso dos números com porcentagem. Converter string para Big Decimal para porcentagens. Vai ser bem parecido, só que a diferença é que nesse caso aqui, a gente vai ter que pegar o valor dando replace da porcentagem por nada, model é igual a new, ação, indicador model. Aí o model.set cotação vai ser o DTO, vai ser converter string para Big Decimal, DTO.get cotação. Vou ter que fazer isso com todos eles, tá? O único que é diferente é o papel, porque o papel não vai passar por conversão nenhuma. Então eu posso colocar aqui model.set papel, dto.get papel. Beleza, agora eu tenho que fazer para todos os outros. No caso model.set, vamos lá, pl,
DTO.get PL, model.set EVBit, DTO.get EVBit, model.set ROI, DTO.get ROI, model.set liquidez 2 meses, DTO.get liquidez 2 meses. Aqui o único detalhe, né? Esse cara aqui tem que ser usado no caso do ROIC, porque o ROIC é o único cara que é porcentagem, pelo que a gente está vendo aqui embaixo. Ó. Beleza. Ah tá, tem que retornar o modelo no fim das contas. É isso. Agora vamos usar o nosso mapper aqui. Vou criar uma lista, que vai ser agora uma lista de ação indicadores model. Lista ações tratadas, vai ser igual a lista de ações. E aqui eu vou dar um string nessa lista. Nesse string eu vou colocar um map. O mapeamento que eu vou fazer aqui vai usar aquele mapper. Então eu tenho que instanciar o mapper. Né? Ação indicadores. Mapper igual a new ação indicadores mapper. Mapper.toModel, que eu pego o elemento, eu dou um collectors to list. Beleza? O que está fazendo aqui? Eu estou usando o string, que é aquela biblioteca funcional do Java 8, né? Eu já uso um map para cada elemento da lista de ações. Eu vou aplicar um mapper to model, depois eu coleto isso como uma lista. Então eu vou ter uma lista de ação indicadores model. Esse cara aqui eu vou criar um toString para ele também, para a gente poder enxergar o print dele. Coloquei aqui. E agora vamos dar o sysout na lista de model e dar um print na ação. Vamos rodar agora, ver se eu cometi algum erro aqui. Aí, ó, deu certo. Você vê que no caso agora do ROIC, tudo que era porcentagem virou número decimal, ó. E tem outra questão aqui, né? Você vê que tudo agora está com 3 casas de precisão. Eu acho 3 casas muito. Vamos colocar 2. Colocar 2. Colocar... É só aqui, né? Não, tem esse cara aqui. 2. Dá um play de novo. Vamos ver o print. Aí, ó. Agora sim. Tudo com 2 casas decimais. Se bem que no caso do ROIC... cara. No caso do ROIC é bom ter mais. Eu acho que é até bom ter 4 casas decimais. E como só o ROIC usa a conversão de porcentagem, eu posso colocar o 4 só aqui, ó. Agora vai ficar mais preciso. Beleza, ó. Todo mundo aqui tem 2 casas decimais, mas o ROIC tem 4. Deixa eu melhorar a organização do meu código aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse sysout aqui, que não está servindo para nada funcionalmente. Vou juntar todo esse código. Eu vou criar um pacote de classes de serviço agora. Então aqui é service e dentro desse pacote, extração fundamentos service, beleza? Aí eu vou criar desse cara aqui um método público. Esse método público vai retornar essa lista de ação indicadores model. E aqui eu vou colocar um método com o nome de extract, beleza? E aí eu vou dar um return. E eu tenho que pegar tudo isso aqui, colar aqui. Vou retornar esse cara aqui, ó, lista de ações tratadas. E faltou trazer aquele método privado para cá também. Coloquei o método privado aqui. Aqui tá faltando um throws, provavelmente. Certo. Aí, agora a gente pode pegar e limpar essa primeira parte toda. O que eu faço? Eu instancio esse serviço aqui. Então vai ser um private, static, extração, fundamento service. E aqui vai ser o extração service. É igual a new, extração fundamento service. E aqui eu coloco essa lista de ação indicadores model, lista ações model, vai ser igual a esse cara aqui, ponto extract. Beleza. Aí agora a gente pode continuar trabalhando com espaço bem limpo aqui, porque toda essa lógica foi separada e colocada nessa classe de serviço que eu chamo aqui na minha aplicação. Beleza, agora que eu fiz essa extração, tem várias ações com os dados aqui, vamos começar a fazer alguns filtros, porque tem muita coisa aqui que nem vale analisar. Os filtros que eu vou querer fazer vão ser o seguinte, e aí você pode se sentir à vontade para fazer os que você achar mais conveniente, na medida até que você entenda mais de investimento do que eu. Eu quero tirar as ações cujo liquidez em 2 meses seja menor que 100 mil. Porque eu imagino que ações que em 2 meses você não negociou nem 100 mil reais de troca, provavelmente são ações que não têm um valor muito confiável, são ações que não vale a pena investir, na minha opinião. Outra coisa que eu quero, você sabe que você tem ações preferenciais, ordinárias, você tem units. A minha ideia aqui, para não ficar repetindo o mesmo tipo de papel, seria fazer o seguinte, eu vou analisar quando uma ação tem papéis repetidos, ela tem, por exemplo, uma preferencial e uma ordinária, analisar qual das duas tem mais liquidez de 2 meses, ou seja, qual das duas é mais negociada, e vou manter só
a que tiver volume maior. E um outro tipo de filtro que eu quero fazer também, seria até bom fazer esse filtro antes desse filtro de volume, eu estava lendo que essa Magic Fórmula você tem que evitar usar ela para seguradoras, bancos e ações de empresas de energia. Talvez essas aqui sejam as ações mais seguras que existem, né? Então é interessante que essa Magic Fórmula vai tirar todas essas ações e vai dar para a gente realmente as ações que a gente pode entrar ali para pensar em ter retorno ou ter prejuízo, né? Vão ser ações mais voláteis, ações de commodities, ações de setores de serviço. Então eu achei bem interessante esse filtro. Eu vou até puxar a fonte de onde eu li isso aqui. Aqui, ó, se você vier na Investopedia, onde ele explica sobre a Magic Fórmula, ele fala que o ideal é excluir empresas do setor financeiro e de utilidades, que no caso entra as empresas de energia. Então, beleza, a gente vai fazer esses 3 filtros aqui, vamos programar eles agora. Agora vamos para a parte divertida, que é fazer os filtros. Para fazer esses filtros, eu vou usar a biblioteca String do Java. Se você já viu como é que ela funciona, você sabe que eu vou precisar sobrepor o valor da lista ações model com o resultado. Então eu pego a lista ações model, faço o string, faço o filtro, deixa eu colocar true aqui só para a gente ter qualquer resultado, e aqui eu vou dar um collectors to list. Agora sim, dado cada elemento x da lista, eu tenho que fazer um predicado aqui para ele. Meu predicado vai ser o seguinte, x.get liquidez de 2 meses, essa liquidez de 2 meses, eu vou comparar ela com um big decimal de 100 mil, 100, 1, 2, 3. E aí, o resultado dessa comparação tem que ser maior ou igual a 0. Deixa eu colocar em 2 linhas aqui para você poder copiar com mais facilidade. Ó. Como que funciona o método compareTo? Aqui eu peguei o liquidez de 2 meses, que é um big decimal. Quando eu faço um big decimal da esquerda, compareTo um big decimal da direita, o resultado vai ser menos 1 se o da esquerda for menor, vai ser 0 se o da esquerda for igual e vai ser 1 se o da esquerda for maior. Como eu quero que o da esquerda seja maior que 100 mil, então tem que ser maior ou igual a 0, o resultado do compareTo. Segura aí que eu vou abrir lá o site da Fundamentos e te mostrar como é que a gente vai fazer isso. Se você entrar aqui no site da Fundamentos e digitar qualquer ação aqui, vou digitar Petrobras, por exemplo, você vê que aqui aparece o setor dela. Eu posso clicar nesse setor, você vê que vai aparecer aqui todas as empresas do mesmo setor que a Petrobras. E aqui, se você olhar ó, no endereço dessa página, ela tem, parece que um ID, um número que identifica o setor. Então vamos pegar uma ação de seguros aqui, por exemplo, a Caixa Seguridade. Você vê que eu entro em Previdências e Seguros e aqui eu tenho que é setor 31. Então se eu acessar esse endereço aqui com o ID 31, eu vou ter todas as empresas de seguros da bolsa. Então eu posso me aproveitar disso para fazer o meu filtro que vai remover as seguradoras. Basicamente, eu vou precisar de novo de um outro serviço de extração que vai extrair só o papel, só o nome do papel aqui, e a partir dessa lista de papéis eu vou remover da minha lista principal. Então, deixa eu pegar aqui exatamente o ID de seguros. ID de seguros é 31. Deixa eu pegar a Taesa aqui, 14. Deixa eu até pegar esse link aqui inteiro já, que eu vou precisar disso também. Vou colocar o link inteiro aqui, ID de energia 14. E vamos pegar um banco aqui, o Santander, por exemplo. Intermediários financeiros, essa lista aqui é grande. Eu posso remover todos esses casos aqui, setor 20. ID de bancos igual a 20. O que eu vou fazer agora, eu vou copiar esse serviço aqui de extração da lista inteira de ações. Eu vou colocar que o nome dele vai ser extração de exclusões. E aqui na extração de exclusões eu vou pegar esse endereço aqui, na hora que eu der o connect do JSOAP. Coloquei aqui tem um igual, né? Vou precisar colocar um argumento aqui, eu vou colocar um argumento do tipo string que vai receber um número, mas é só para a gente poder concatenar aqui no setor. O argumento aqui vai ser o setor e aqui eu concateno o setor. Tá, agora eu estou batendo lá, o resultado vai ser exatamente igual àquela página que trazia todas as ações, mas agora vai trazer só as ações de um setor. Então vai continuar tendo cabeçalho, eu vou ter que continuar acessando o table resultado, eu vou ter que iterar linha por linha também. Só que no caso agora eu quero só o papel, só o nome do papel. E no caso dessa extração aqui eu quero retornar um conjunto de strings. Porque eu não preciso retornar todas as ações, eu só quero retornar o nome das ações que eu quero remover da minha lista principal. Então aqui eu continuo pegando uma lista de ações, beleza, adiciono todas elas. Agora eu tenho só o nome do papel aqui, eu não preciso mais mapear. Agora no retorno eu vou querer essa lista de ações, .string, .map, x.get papel, e isso aqui eu vou coletar como um set. Beleza, isso aqui deve dar certo, vamos testar aqui. Vou colocar assim, set de string ações
seguros. Tem que criar um novo serviço aqui. Vai ser agora o exclusão service. Esse cara vai ser extração de exclusões service. E aqui eu instancio exclusão service.extract. Qual que é o ID? 31. Tenho que importar a classe set aqui. Agora, ações de energia vai ser a 14. E ações de bancos vai ser ID 20. Vou colocar um sysout aqui só para a gente ver. Vamos ver se não cometemos nenhum erro. Debugar. Ó, vamos lá. Ó, que beleza, ó. Aqui eu tenho todas as ações de seguro, todas as ações de energia, todas as ações do setor financeiro. Então essas aqui eu posso usar esses sets, concatenar eles todos e jogar um filtro na lista de ações agora. Vamos fazer isso? Bora lá. Set de string exclusões vai ser igual ações seguros. Começar por ela. Agora, exclusões.add_all ações energia. Exclusões, que é add_all. Adicionar todas. Exclusões.add_all ações bancos. E agora eu faço o filtro. Lista ações model igual lista ações model.string.filter para cada ação se exclusões.contains x.getPapel e aí collector to list. Beleza? Só que aqui no caso eu quero o negativo disso, né? Se a exclusão não conter o papel, eu mantenho. Lembrando que esse filtro aqui é um filtro de predicado positivo, ou seja, ele só vai manter se for verdade. Então eu tenho que colocar um ponto de exclamação aqui resolvido. Para fazer isso eu vou precisar de um mapa que vai ter uma string apontando para o nosso modelo de ação. E eu vou chamar esse mapa de papéis já lidos. Vai ser um new hashmap. Qual que vai ser a ideia aqui? Ó? Ele vai pegar Klabin apontando para o modelo de ação Klabin. Eu vou iterar a lista e primeiro, digamos que ele leia Klabin 3. Eu vou pegar o texto Klabin 3, vou remover o 3, vai ficar KLBN apontando para o modelo de ação Klabin 3. Depois, quando ele estiver rodando de novo e achar Klabin 4, ele vai ler Klabin 4, eu removo o 4, então fica exatamente KLBN de novo. Isso vai apontar para o modelo de ação 4, mas eu só vou substituir a 3 pela 4 caso a KLBN 4 tenha um volume maior que a KLBN 3. Aí quando ele lê a 11, eu removo 11, removo números dessa string aqui, e ele vai apontar para o modelo de ação Klabin 11. Só que só vai substituir a 4 se a 11 tiver mais volume que a 4. Para fazer isso, a gente vai precisar primeiro iterar as ações que estão na nossa lista de ações, beleza? Primeira coisa, eu vou ler o nome do papel e vou substituir qualquer dígito que tiver no nome dele. Então eu pego a ação.getPapel e aqui eu dou um replace all. Vou colocar um regex aqui que fala qualquer número que tiver nessa string, que é o nome do papel, eu vou substituir por nada. Agora, olhando para os papéis que eu já li, eu preciso pensar assim, se os papéis já lidos, eu pegar todas as chaves dele, o keyset dele, e esse keyset conter o papel, aqui eu vou precisar fazer uma comparação de volume. Se não conter, ou seja, é a primeira vez que ele está lendo qualquer classe de ação daquela ação que ele está vendo nesse momento, aí eu simplesmente adiciono, né? Eu pego o meu mapa, papéis já lidos, coloco essa chave papel, essa ação que eu estou iterando agora. Agora aqui eu vou precisar fazer outro if, né? Se eu pegar a ação e a liquidez de 2 meses dela, comparar com o mapa papéis já lidos.get, a chave papel, e essa comparação for maior ou igual a 0, e aqui eu peguei o papel, mas eu preciso pegar ainda a liquidez de 2 meses. Ou seja, o que está escrito nesse if? Se a ação que eu estou lendo agora tem uma liquidez de 2 meses maior do que o papel que eu já coloquei no mapa, nesse caso eu substituo. Eu vou falar que papéis já lidos.put na chave papel essa ação. Beleza, agora aqui na variável papéis já lidos eu tenho um mapa que está pegando o nome da ação sem dígito, sem especificar se é tipo 3, 4, 11, 5 ou 6, enfim, todos esses tipos, essas classes de ações que existem, e apontando para o modelo da ação,
porque ele já basicamente filtrou sempre por aquele que tem maior liquidez de 2 meses. Então agora eu preciso pegar a minha lista ações model e falar que ela é igual ao mapa de papéis já lidos, só que aqui no caso eu vou pegar só os valores agora, eu não quero mais as chaves eu posso descartar. Se você vir esse values, ele retorna uma collection de ação indicadores model, ou seja, não está especificado nenhuma implementação de collection aqui. Então eu preciso fazer um string e coletar isso como collectors to list. Vamos dar um sysout aqui e ver como é que ficou. Lista ações model, dá um sysout, ação e vamos rodar para ver. Você vê aqui agora, tem muitas ações 3, aqui eu tenho uma 4, aqui eu tenho uma 11, então muito provavelmente esse filtro aqui foi feito de maneira correta. Então beleza, já filtrei tudo que eu queria filtrar, qual que é a ideia agora? Eu quero fazer um ranking de EV/EBIT, ver qual que é a posição de cada ação nesse ranking de EV/EBIT, e eu quero fazer um ranking de ROIC, e ver qual que é a posição de cada ação nesse ranking de ROIC. Para a gente poder aproveitar o mesmo modelo, vamos adicionar os atributos aqui mesmo, porque a gente vai ter que dar isso aqui para toda a ação, né? Vou falar que tem um atributo que é private int, que é a posição EV/EBIT no ranking, e private int, posição ROIC no ranking. E aí, para a gente ter uma lista final ordenando assim, qual que é a ação mais barata, eu vou somar essas duas posições, e quanto menor for o valor, melhor, né? Porque quer dizer que ela está muito bem posicionada na posição EV/EBIT e muito bem posicionada na posição ROIC. Então, vou colocar assim, private int, posição final. E aqui eu vou precisar fazer getters e setters para isso, né? Então vamos lá, vamos ranquear por EV/EBIT. Pegar aqui a lista ações model, deixa eu ver qual que é o tamanho dela. E aí, fazer um for int i igual a 0, i menor que o tamanho, i mais mais. Você entende que a minha estratégia aqui vai ser a seguinte, vou pegar a lista de ações model, pegar a do índice, ou seja, estou iterando a lista inteira, né? Vou dar um set na posição EV/EBIT como i mais 1, porque esse i aqui começa de 0. Só que assim, obviamente isso aqui não está ordenado ainda, né? Eu só estou colocando a posição das ações sem nenhum ordenamento. Então, antes de fazer essa iteração aqui, eu tenho que fazer o ordenamento. Esse ordenamento ele é feito assim, eu pego o próprio método sort da implementação de listas, e aqui eu tenho que colocar um comparador. Para quem vem de outras linguagens de programação, isso aqui pode parecer meio chato no Java. Você vai ter que realmente fazer uma implementação de comparador. New comparator. E aqui você tem que implementar o método compare dele. Aqui eu estou lidando com modelos de ação indicador model, então todos esses T's aqui viram ação indicador model, beleza. E aí aqui eu tenho uma ação 1 e aqui eu tenho uma ação 2. Aqui no return eu tenho que só colocar qual que é o meu critério. Então é ação1.get EV/EBIT e eu tenho que comparar isso com ação2.get EV/EBIT. Agora o ponto é que eu nunca lembro se isso aqui é a ordem ascendente ou descendente. Quando eu coloco o A1 aqui, o A2 aqui, e quando eu coloco o A2 aqui e o A1 aqui. A gente vai ter que testar isso, sinceramente, porque eu não me lembro. Eu quero fazer a mesma coisa para o ROIC, né? Então, antes de tudo, vamos fazer igualzinho para o ROIC. Não preciso falar o tamanho de novo, né? O tamanho não mudou. Vou colocar esse tamanho aqui antes de tudo. Então, a list ações model, depois disso eu vou ordenar pelo ROIC, get ROIC, set posição ROIC, agora com a lista ordenada por ROIC. Deixa eu colocar um comentário aqui só para ficar mais claro, que aqui é o ranking de ROIC, beleza? Aqui por algum motivo ficou i, na verdade é i mais 1, e para eu não precisar iterar tudo de novo, já que eu já estou iterando aqui e definindo a posição ROIC, né, eu já posso colocar aqui lista ações model.get i.set posição final, vai ser esse cara aqui, .get i.get posição EV/EBIT mais esse cara aqui, .get posição i, .get posição ROIC. Então eu já tenho o posicionamento final dele como a soma das duas. Agora vamos rodar esse print aqui para ver como é que ficou o posicionamento das ações. Para isso eu vou ter que colocar o print aqui, só que eu vou ter que refazer o toString aqui do método, né? Porque ele está sem os novos atributos que eu coloquei. Colocar aqui source, toString, colocar todo mundo. Eu coloquei coisa a mais nesse toString, cara. Deixa eu refazer ele aqui que tá difícil de entender. Gerar ele de novo. Eu acho que eu tinha colocado os métodos inherit methods. É melhor não colocar isso, tá? Agora sim, rodando de novo. Aqui eu tenho posição EV/EBIT e posição ROIC para cada uma das ações. Vamos olhar aqui, ó.
Esse ROIC está um ROIC bem alto. Então, aparentemente, o posicionamento do ROIC está errado. Tem que ser o contrário. No caso do ROIC, é A2, A1. Agora sim. Isso, agora você vê um ROIC negativo de 200%, posição ROIC absurdamente ruim, 200. É isso que a gente precisa. Então agora o EV/EBIT deve estar certo. Vou pegar uma posição EV/EBIT boa aqui, ó, posição EV/EBIT 6. Então, absurdamente negativa também. Eu acho que a gente vai precisar filtrar esses EV/EBIT negativos, porque isso aqui é a empresa dando prejuízo. Não tem por que a gente olhar para isso. Eu vou fazer esse filtro agora que vai melhorar ainda mais a nossa lista final. Como esse filtro aqui é bem simples, eu vou colocar ele junto aqui do filtro de liquidez de 100 mil. É até bem parecido. Eu tenho que pegar o EV/EBIT, comparar com 0, que a gente pode fazer assim, pode usar um big decimal ponto zero. E esse cara tem que ser maior ou igual, maior que 0, né? Tem que ser um EV/EBIT pelo menos positivo. Aí agora rodando de novo para ver. Vou eliminar bastante ação da lista, todas essas que dão prejuízo. Beleza? Tá. Agora a lista deve estar bem menor. E faltou por fim ordenar pela posição final, né? Eu quero da menor posição final para maior. Então, no caso, é um ordenamento similar ao que foi feito com o EV/EBIT. Posso copiar esse cara aqui, colocar aqui antes do print. Deixa eu organizar isso aqui. Ranking por posição final. Agora eu vou pegar A1.get, posição final, comparar com A2.get, posição final. Só que tá errado. Esse cara agora não é um big decimal. Ele é um tipo int comum. Nisso aqui eu lembro de cabeça, A1.get, posição final, menos A2.get, posição final. Esse comparador aqui vai fazer da menor posição final para maior posição final, em ordem ascendente. Esse for aqui eu copiei a mais, mas é para a gente fazer o seguinte agora. Eu vou dar set, posição final, igual aí, mais um. Por quê? Porque agora esse 13, 15, 16, 22, eles vão virar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Vamos exportar isso aqui agora como CSV para a gente olhar um pouco melhor quais ações deram como as mais baratas no nosso resultado. Como tem muito código aqui, deixa eu fazer o seguinte para ficar mais organizado. Vou criar um novo serviço, chamar esse serviço aqui de exportar CSV service. E aqui eu vou ter um método público, nesse caso vai ser void, exportar CSV. E aqui eu faço toda a lógica de criar o arquivo CSV, coletar aqueles dados. Então, obviamente, aqui vai precisar entrar os dados, né? List de ação, indicadores model. Ações, beleza? Preciso importar a lista aqui, tudo bem. Aí aqui, esse cara vai ser exportar CSV, CSV service, new exportar CSV service, e aqui CSV service, exportar CSV, lista ações model. Tá, agora vamos fazer a lógica de exportar o CSV lá. Tá, primeira coisa, vamos definir um cabeçalho aqui para nossa planilha Excel, né, para o nosso arquivo CSV. Então aqui eu vou chamar de cabeçalho igual, colocar a data de extração, colocar o nome do papel, e vou colocar o EV/EBIT, vou colocar posição EV/EBIT, colocar o ROIC, colocar a posição ROIC e colocar a posição final. Beleza. Esse aqui é o cabeçalho da nossa planilha, é a primeira linha que eu vou colocar nela. Além disso, eu vou precisar do nome do arquivo que a gente vai salvar, né? Vou colocar private string nome do arquivo. Vou chamar ele de ranking magic formula.csv. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos pegar a data, local date igual a local date.now. Sempre que você faz a extração é bom você dizer quando que foi feita aquela extração. Aí aqui eu vou precisar obviamente de um file, arquivo igual a new file, e eu vou salvar ele aqui na pasta src resources, e aí aqui eu tenho que concatenar o nome do arquivo. Faltou um main aqui. A minha metodologia preferida de fazer isso é fazer o file writer com o buffered writer. Então eu preciso do file writer é igual a new file writer. Aí aqui eu coloco o arquivo, tá certo? E o buffered writer buff é igual a new buffered writer com writer. Eu acho essa metodologia bem melhor, tá? Tem que colocar um throws aqui para o I/O.
Porque com ela você pode fazer linha por linha. O Buffered Writer é como se fosse uma classe auxiliar da FileWriter que você não precisa pegar a string inteira e salvar de uma vez no arquivo. Ele consegue usar o método nextLine para você escrever linha por linha. Outra coisa importante, tudo isso aqui eu vou precisar fechar, então já deixa eu dar um writer.close e um buff.close, para não esquecer, porque isso aqui é muito importante. Se você esquecer de fechar o Buffered Writer ou Writer, ele não vai salvar o arquivo, tá? Essas classes são programadas dessa maneira. A primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar um cabeçalho no meu conteúdo todo, no buff. Vou dar um append o cabeçalho. E aqui a gente pode começar a iterar as ações. Colocar var ação em ações. E sempre que eu começo a iteração, a primeira coisa é dar um new line. Aí aqui agora basta concatenar o conteúdo de tudo que a gente quer. Você está vendo que o cabeçalho começa pela data da extração. Eu vou criar um string builder para fazer essa concatenação toda. Só um pouquinho. String builder. Assim a gente não se perde. sb.append. Primeira coisa então vai ser date.append, ponto e vírgula, porque isso aqui é um arquivo CSV. Então eu tenho que separar as colunas por ponto e vírgula. Aí agora vamos ver o que é mais que eu quero nas colunas. Eu quero papel, então vai ser ação.get papel, ação.get, agora ev ebit. Depois disso é ação.get posição ev ebit, ação.get ROIC, ação.get posição ROIC, ação.get posição final. Aí aqui eu posso pegar o meu buffer, dar um append nele com o conteúdo do SB toString. Uma observação, eu acertei o conteúdo desse file aqui porque estava errado. Aqui tem que ser src/main/resources. Eu tinha colocado só resource e tem que colocar essa barrinha aqui no final, senão ele vai salvar no lugar errado, tá? Vamos dar o play aqui e ver se deu certo. Terminou de rodar. Você vê que salvou aqui na minha pasta source main resources o ranking Magic Formula. Eu vou copiar esse cara, colocar aqui na minha pasta de investimentos. Eu não tenho pacote Office aqui no computador, então eu abro com LibreOffice. Você pode abrir com Excel aí se você preferir. Data da extração, nome do papel, EV EBIT, posição EV EBIT, ROIC, posição final. Aqui, começando do primeiro até 189 ações que a gente filtrou. Você vê que interessante, de acordo com o ranqueamento Magic Formula, a ação mais barata da bolsa hoje é a Kepler Weber. Eu confesso que não conheço essa empresa, não invisto nela. Vamos até dar uma lida a respeito aqui. Kepler, Weber, vou colocar na fundamentos mesmo só para ver qual é o setor dela. Você vê que ela tem indicadores bem sólidos, uma margem líquida boa, um ROIC muito alto. É uma empresa de máquinas e equipamentos industriais, ela tem um valor de mercado baixo, é uma small cap. Pode ser uma proposição de investimento interessante. É óbvio que quando a gente olha para esses indicadores estão olhando para o passado, foi o que aconteceu nos últimos 12 meses. E pode ser que o mercado esteja prevendo alguma coisa que vai acontecer com essa empresa que desvalorizou ela. O mercado sempre age na frente dos fatos. Então, obviamente você tem que tomar muito cuidado quando você olha só para uma fórmula como essa, mas de acordo com a Magic Formula, a Kepler Weber é a ação mais barata da bolsa. Em seguida ela tem a Petrobras, é uma estatal, né? Então é natural que por causa dos rumores políticos essa empresa sempre fique desvalorizada. Eu acho que a gente podia até excluir ela aqui do ranking porque, enfim, todo mundo sabe que a Petrobras é barata. Isso não é segredo para ninguém. A Unipar é uma empresa muito interessante. Eu estou pensando em comprar ela, já leio sobre ela faz tempo, é uma empresa que produz cloro para sanitização de água e outras utilidades industriais. A Tauro é uma empresa que todo mundo fala que melhorou muito, né? Hoje ela é praticamente uma das grandes exportadoras de tecnologia do Brasil, é uma indústria do setor de defesa, de armas. Você tem a Gerdau e a Ferbasa, ambas são minerações, mas a Vale aqui, mineração também. Mas é isso, eu acho que o mais interessante desse ranking aqui é que a gente não está olhando para aquelas ações que são tipicamente as preferidas, né? Você sempre olha para os bancos, como o Banco do Brasil, Itaú, Taesa, Transmissão Paulista, são as ações queridinhas de todo mundo. Aqui a gente está olhando de fato para ações de setores mais arriscados, mais cíclicos, que acabam, por esse motivo, tendo mais potencial de valorização. Achei esse ranking bem interessante, estou bem feliz com o resultado. E, por favor, me dê um feedback aí, me diz o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram desse formato. E valeu!